Olá, eu sou Leila Viana, psicanalista. Estou aqui para dividir com vocês conteúdo sobre autoanálise, autopercepção, autoconhecimento. E o assunto de hoje é o nosso chamado interno. Chamado interno é um pouco mais que a nossa vocação. Parece que quando eu falo vocação fica faltando algo, parece que não toma a dimensão que eu gostaria que vocês entendessem. Quando eu falo chamado interno, eu lembro da história de Aquiles, na mitologia grega. Aquiles era um herói grego, mas ele era um guerreiro e ele não tinha ligação com nenhum exército, porque ele gostava de ser livre. E aí, quando surgiu essa guerra Grécia e Troia, ele buscou a mãe dele, procurou a mãe dele para se aconselhar, né? Se ele deveria ir a essa guerra. E a mãe dele era uma deusa, falou para ele, olha, você pode ir para a guerra e você pode ficar. Se você ficar, você vai formar sua família, você vai ter filhos, você vai ter netos, bisnetos, você vai viver mais de 100 anos e vai ser muito reconhecido por eles. Mas ninguém no mundo vai saber quem é Aquiles além da sua família. Se você for para a guerra, você vai ser... Vão falar em você por mais de 1000 anos. E você vai ser reconhecido no mundo inteiro. E você vai morrer na guerra. Você vai morrer cedo. Ele parou para pensar um segundo e falou, eu vou para a guerra. E assim, por quê? Porque Aquiles era o guerreiro. O chamado dele gritava pelos campos de batalha. E é isso que a gente tem que ter essa percepção. O que é que grita dentro da gente? O que é que a gente veio fazer nesse mundo? Então tem muita gente, tem algumas pessoas que desde criança já sabem o que vieram fazer no mundo. Tem algumas pessoas que já têm essa percepção desde cedo. Tem algumas pessoas que chegam aqui no mundo falando, olha, eu vim aqui para isso. E a gente percebe isso em algumas crianças. Tem uma amiga da minha filha, a Duda Luz, ela tem canal aqui no YouTube. E quando ela era bem pequenininha, eu lembro que uma vez ela devia ter uns 4 ou 5 anos. E ela estudava na mesma escola da minha filha. E eu fui buscá-las na escola para levar para algum lugar, não sei para onde, não lembro, mas eu lembro que elas tinham que trocar de roupa, estarem prontas para a gente ir para esse lugar e encontrar os pais dela lá, alguma coisa assim. E elas entraram no banheiro, eu fiquei do lado de fora esperando, aqueles banheirinhos de jardim, sabe? Elas deviam ter uns 4 ou 5 anos. E eu fiquei do lado de fora esperando. Quando sai desse banheiro, gente, essa menina encarnou um personagem. Ela saiu toda, além de arrumadíssima, ela estava interpretando alguma coisa. E eu vi como ela tinha talento para aquilo. Eu olhei para, gente, essa menina. E aí eu falei com a mãe dela, né? Eu falei, Maria, a Duda é do palco. Ela, o quê? Eu falei, essa menina ela nasceu para estar nos palcos. E depois a gente continuou com contato, né? Nós somos amigos, mas saímos do prédio. Quando eu vejo, aí não é aquele contato diário, quando eu vejo, tá a Duda na televisão, tá a Duda no YouTube, tá a Duda no Instagram, o Duda cantando, o Duda interpretando, Duda. Eu falei, meu Deus, eu não falei, até hoje ela fala, tia Leila, você viu desde que eu era pequenininha. Então é mais ou menos isso, tem crianças que nascem com esse... Acho que é um comichão para falar assim, eu vim aqui no mundo fazer isso. Tem crianças que com 7 anos está lá tocando piano como ninguém, arrasando no piano. Tem gente que tem uma facilidade muito grande de tocar um instrumento sem ter feito aula, são autodidatas ou fazer qualquer outra coisa, né? E o chamado, ele não precisa ser uma coisa grandiosa. Eu vim aqui para ser uma estrela de sucesso. Não. Às vezes uma dona de casa está exercendo seu chamado, ela tem tanto prazer em cuidar de seus filhos, em deixar tudo pronto, em fazer com que na casa tudo funcione para aquelas pessoas que moram ali. Isso é tão divinamente lindo, né? E elas gostam, e elas se encontraram, não se veem fazendo outra coisa, né? Então, não é assim algo, eu vou ser famoso, não.
é a forma como você serve o mundo com prazer. E isso pode abarcar muitas coisas. Pode ser uma coisa muito simples, pode ser uma coisa de muito talento, muito complexa, né? E algumas pessoas ainda não têm essa percepção. O que que eu vim fazer aqui? E para essas pessoas, eu digo para ficarem quietinhas, tentarem se escutar, né? Exercer esse poder da autoanálise, se perceber, fica no silêncio, tenta descobrir quais são as minhas habilidades, o que eu tenho prazer em fazer, o que eu desempenho com facilidade. E tem algumas pessoas que ficam na coisa do... são muitas coisas, né? Por exemplo, eu me formei em administração. Mais tarde, só com 30 anos, que eu fui fazer um curso de especialização em psicanálise e me encontrei psicanalista, mas eu gostava também da administração, eu gostava de trabalhar com orçamento, eu gostava de trabalhar com contratos, era uma coisa que me dava prazer, porque eu gosto da coisa da sistematização, da organização. Mas foi na psicanálise que eu me encontrei. É na psicanálise que, quando acaba uma consulta, eu me sinto plena, me sinto completa, me sinto viva, eu amo o que eu faço. Então, a vocação, esse chamado interno, é aquilo que brilha aos nossos olhos. Quando eu penso, eu posso servir ao mundo dessa maneira. E isso é uma dádiva, porque a gente vive com esse preenchimento, sem esse vazio de estar se buscando, de estar querendo entender, né, o que eu estou fazendo aqui, qual o sentido disso tudo. A gente encontra no nosso chamado interno, né? Aquilo que nos vivifica, que nos dá prazer. E ter essa percepção, não desista de ter essa percepção. É muito mais do que fazer um teste vocacional. Isso aí é muito mais um encontro de você consigo mesmo. Então, aos que ainda não se perceberam, eu digo que procurem se encontrar, procurem encontrar as suas habilidades, porque a vida, ela toma um sentido completamente diferente a partir do momento em que a gente descobre esse chamado interno. E às vezes o chamado interno não é uma coisa que vai te sustentar, mas você pode aliar. Às vezes as pessoas me procuram, porque eu sou coach de concurso, de estudos também, e as pessoas me procuram para passar num concurso. E aí eu sempre gosto de esmiuçar, sabe? De falar assim, vamos ver, né, o que vai ser aqui. E não faça a pessoa desistir do concurso dela. Às vezes aquilo é o que vai sustentar, que vai trazer estabilidade, que vai trazer uma coisa que ela está buscando em algum campo da vida dela. Mas eu procuro descobrir isso, qual que é o chamado dela, porque às vezes ela pode aliar, pode fazer as duas coisas. Às vezes o concurso vai trazer a estabilidade que ela precisa, às vezes até para exercer seu chamado de maneira gratuita, que ela possa oferecer esse chamado de uma maneira tão linda que é a doação, né? Então pensem nisso que eu falei. Se vocês gostam desse tipo de conteúdo, inscreve no canal, dá o like, que nós sempre vamos estar passando por aqui com esse tipo de conteúdo que vai fazer você sempre ligada à autoanálise, à autopercepção, e vai fazer você crescer internamente, vai fazer você amadurecer emocionalmente.